Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A pandemia do coronavírus representa uma ameaça a mais para a Venezuela, fragilizada por sua crise econômica e política. Com apoio do Brasil, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre o regime, mas ao mesmo tempo defenderam um acordo entre governo e oposição. No programa de hoje, vamos a Caracas, Nova York e Brasília para analisar o impacto do coronavírus e das pressões internacionais sobre o regime chavista. Começando por Caracas, onde está o jornalista venezuelano Omar Lugo, diretor do site de notícias El Estímulo. Omar, seja muito bem-vindo ao CNN Mundo. Muito obrigado por participar. Você que é um dos homens mais ocupados da Venezuela. Obrigado, Lorival. Obrigado por esse contato. Um abraço para a CNN Brasil. Parabéns por essa iniciativa e também pelo interesse de ver o mundo. Então, Lorival, os últimos movimentos dos Estados Unidos em torno ao chavismo de Nicolás Maduro têm piorado o quadro político de Venezuela, porque agora o chavismo tem fechado a linha deles em torno com Maduro, tem rejeitado o que eles chamam de tutelagem dos Estados Unidos sobre a política venezuelana, falando que eles pretendem ditar normas acá, e também eles estão falando que a oposição que lidera o Juan Guaidó está entregue aos Estados Unidos e que eles são colaboracionistas. A saída política para a crise venezuelana, eu acho que vai ficar mais complexa, porque o governo simplesmente está reagindo com mais radicalismo. Tem aumentado, crescido a persecução contra opositores e também tem atuado com mais, eu diria, mais força contra a população. Por exemplo, a crise da gasolina significa que eles só estão dando combustíveis para as forças policiais e militares, porque estão se preparando para o que eles acham um risco iminente de um ataque dos Estados Unidos, uma invasão. Eles também falam que uma ofensa acusar, indiciar ao Nicolás Maduro e ao chavismo como narcotraficantes. De fato, o presidente venezuelano, o presidente de fato, Nicolás Maduro, mandou uma carta para vários governantes do mundo se defendendo. Mas o caso é que até agora não vejo possível uma negociação, um diálogo entre as partes, o qual é muito grave na Venezuela atualmente, porque a situação econômica, política e social está se agravando aceleradamente, embora a crise do coronavírus não tenha atingido a população como nos outros países da região até agora. Mas, como eu te falava, é de pronóstico reservado. A situação econômica da Venezuela é precária, é muito ruim e vai ficar pior nos próximos meses. O país está parado em quarentena total, as crianças não vão voltar para as escolas, as fábricas e o comércio está parado, a agricultura está parada porque não tem sementes, não tem combustível para trabalhar o campo, e Venezuela não tem importações, nem tem dinheiro com que pagar elas. Vai ser um caso de ajuda humanitária na região. Muito obrigado, Omar. A gente segue em contato como sempre. O Departamento de Justiça americano indiciou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros integrantes importantes do regime venezuelano por narcoterrorismo. Dias depois, o governo americano apresentou uma proposta de negociação entre a oposição e o governo venezuelano, prometendo que, havendo uma negociação, havendo eleições, uma solução política para o impasse político venezuelano, os Estados Unidos retirariam as sanções contra a Venezuela. Agora vamos ver como o governo brasileiro está lidando com a situação da Venezuela. Eu converso com o repórter André Spigariol, direto de Brasília.
O Brasil apoiou essa decisão dos Estados Unidos de propor um plano de transição ali para o governo venezuelano. A proposta, ela já tinha chegado aqui para o Itamaraty, nós estamos na entrada de trás do palácio, bem aqui no chamado anexo do bolo de noiva, que é como é chamado esse prédio que está aqui atrás de mim. A proposta deste plano de transição do Departamento de Estado tinha chegado aos americanos antes de ter sido chegado aos diplomatas brasileiros, antes de ser anunciado ao público. Então o Brasil ficou sabendo antes e 2 dias depois de anunciado este plano, que são ali 11 passos, um plano de ação mesmo para como seria essa transição para um governo de união nacional na Venezuela, o Brasil 2 dias depois apoiou este plano, endossou, disse inclusive que a renúncia concomitante do Juan Guaidó e do Nicolás Maduro à presidência do país, porque hoje os dois se declaram presidentes, é crucial para os desenvolvimentos deste plano que foi proposto pelos americanos. Este plano, por sua vez, quando foi desenhado pelo Departamento de Estado, contou ali com aportes, com sugestões do próprio Juan Guaidó para como seria essa transição. Então, a parte central deste plano é a convocação de novas eleições, mas não novas eleições quaisquer. São eleições convocadas por um Conselho Nacional Eleitoral e por um Poder Judiciário que seriam nomeados por acordo entre chavistas e a oposição. Então, os chavistas teriam direito a veto destes nomes que comporiam tanto o Poder Judiciário quanto o Conselho Nacional Eleitoral, assim como as forças de oposição, ali lideradas pelo Juan Guaidó, teriam também direito a vetar os nomes que comporiam estes 2 órgãos. Depois, esta mesma Assembleia Nacional, que hoje é presidida pelo Juan Guaidó, e é importante a gente ressaltar isso, os americanos não estão propondo a renúncia de Juan Guaidó à presidência da Assembleia Nacional. Ele continua sendo considerado o presidente legítimo da Assembleia Nacional. Ele, por mais de 50 países que reconhecem ali a autoridade do Juan Guaidó, ele renunciaria à sua autoridade como presidente encarregado, que é como ele se chama. Então, ele continuaria com o poder de definir ali a agenda do parlamento venezuelano, que é o único reconhecido pelos Estados Unidos. A gente tem que lembrar também que o plano dos americanos contempla ali a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, que é inteiramente composta pelos chavistas, controlada pelo Diosdado Cabello, que inclusive é um destes indiciados que você mencionou, indiciados por tráfico de drogas. Este plano dos americanos propõe então a extinção desta Assembleia. Bom, a Assembleia Nacional legítima, segundo os americanos, poderia então nomear um Conselho de Estado, composto ali por 4 membros, também com participação dos chavistas e da oposição. Aí estes 4 membros poderiam escolher um 5º membro por eleição. Estes 4 membros seriam governadores regionais da Venezuela e poderiam escolher um secretário-geral, que ele sim seria o chamado secretário-geral, mas seria o presidente interino da Venezuela durante este período de transição, enquanto não são realizadas eleições. A comunidade internacional tem considerado crucial resolver a questão política da Venezuela agora mesmo, no meio da pandemia, porque diante dessa situação, como você ressaltou há pouco, o mundo não encontra números confiáveis ali sobre a quantidade de infectados, a quantidade de mortos na Venezuela, e também há uma situação de desabastecimento, como o Omar vinha ressaltando agora há pouco. Então, a solução política é também a solução para a crise de saúde pública. Essa é a posição do Brasil, da União Europeia, dos Estados Unidos, de todos esses atores globais que vêm endossando esta proposta de renegociação. Eu conversei com alguns diplomatas nos bastidores, tanto do Brasil quanto de outros países que fazem parte do Grupo de Lima. Eles consideraram uma nota um pouco aguada, que é um termo na diplomacia usado para uma nota que não é firme, uma nota um pouco leniente até. E aí eles usam esse termo aguada. E também foi considerada esta nota, sentiram a falta da Argentina, da assinatura da Argentina. Os argentinos não assinaram esta nota de apoio a uma transição democrática na Venezuela, mesmo essa nota tendo ressaltado um ponto que foi levantado por algumas pessoas que têm reticência em relação a esta proposta dos americanos, que é a frase importante desta nota é: o destino dos venezuelanos deve ser decidido por eles
deles mesmos. Houve um incômodo ali na comunidade diplomática com o tom de ingerência externa que este plano dos americanos teve. O plano não existe uma ingerência direta dos americanos. Os americanos defendem que essa solução seja tomada pelos venezuelanos, mas a forma como ele foi apresentado foi criticada pela comunidade diplomática, não apenas no Brasil, mas também entre outros países, Lorival. Falando diretamente de Brasília, André Spigariol. A gente conversa agora com o Roberto Simon, consultor de risco e diretor sênior do Conselho das Américas, um centro de pesquisas de Nova York que se dedica exatamente a esse tipo de questão. Roberto Simon, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Olá, Lorival, tudo bem? Tudo bem. Bom, dessa dupla iniciativa dos Estados Unidos. De um lado, o Departamento de Justiça indicia o presidente Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello, que é um homem forte do regime, e outros integrantes do regime, e de maneira que essas pessoas não poderão mais sair da Venezuela, porque correm o risco de serem até extraditadas, presas nos Estados Unidos. De outro lado, os Estados Unidos apresentam aí um plano até bastante detalhado, como mostrou aí o nosso repórter de Brasília, André Spigariol, para uma saída política, uma solução para o impasse venezuelano, uma negociação entre o governo e a oposição. Dessas duas mensagens, qual é, na sua opinião, a que mais prevalece, do ponto de vista dos Estados Unidos e também do ponto de vista da Venezuela? Lorival, são duas metades de uma mesma estratégia, eu diria, de exercer máxima pressão, de, como se diz aqui no jargão americano, mostrar o porrete e oferecer a cenoura também. Quer dizer, os Estados Unidos adotam novas medidas contra Nicolás Maduro, especificamente contra ele, oferecendo 15 milhões de dólares para quem der informações sobre o paradeiro que levem à prisão de Maduro. Agora os Estados Unidos enviam a maior força naval à região do Caribe desde a invasão do Panamá em 1989, mas ao mesmo tempo colocam sobre a mesa uma solução que implicaria a saída tanto de Maduro quanto de Guaidó. Então, é no sentido de fazer o máximo de pressão para que o regime adote, sente na mesa de negociações uma posição de fraqueza. Agora, resta saber se isso vai dar certo. E os Estados Unidos, por meio das sanções contra a Venezuela, tanto petróleo quanto outras atividades comerciais e financeiras da Venezuela, tem uma espécie de válvula, porque eles conseguem, por meio de waivers, de concessões, para as empresas petrolíferas que exploram e vendem o petróleo da Venezuela, eles conseguem regular o quanto de oxigênio, de dinheiro entra para a economia venezuelana. É claro que a Venezuela tem também a China, a Rússia, aliados que estão ajudando. Como que está esse bloqueio econômico contra a Venezuela? Ele está sendo suficientemente eficaz para exercer essa pressão que os Estados Unidos querem exercer? Eu acho que não, e politicamente, quer dizer, você deu para o regime venezuelano um ótimo argumento para justificar, quer dizer, o colapso da economia, que aliás antecede, né, as sanções contra o petróleo venezuelano. As sanções contra o petróleo em si são de janeiro de 2019, e a crise, o colapso da economia venezuelana antecede essas sanções. Mas para o governo Maduro, você colocar isso de um bloqueio indiscriminado contra a Venezuela, isso serviu como um grande argumento para justificar uma boa parte do colapso econômico. É preciso entender também que uma das consequências disso foi empurrar a Venezuela ainda mais em direção à Rússia, que tem empresas e tem uma expertise de produção de petróleo, e nós vimos a empresa Rosneft adquirindo um poder ainda maior, tanto na infraestrutura como prospecção de petróleo, e mesmo com parte da Citgo, que é a subsidiária venezuelana aqui nos Estados Unidos, e criando aí uma nova discussão, uma nova dinâmica em relação à segurança nacional americana. Um dos temas espinhosos hoje no Senado americano, por exemplo, é o que fazer com a Citgo, e é parte da disputa entre Juan Guaidó e o governo Maduro também, e agora os Estados Unidos reconhecem que a Citgo é propriedade do governo Guaidó. Quer dizer, então também tem essa dinâmica adicional de você lidar com dois poderes paralelos, um de facto e um de júri. Citgo, que tem 16 mil postos de gasolina espalhados pelos Estados Unidos, né? Agora, estamos num ano de eleição, há um eleitorado latino na Flórida, que muitas vezes é importante, às vezes decisivo até. Venezuela é importante para os cálculos políticos do presidente Trump?
eu diria que não só do presidente Trump, como dos democratas também. Quando o Guaidó teve agora na Flórida, ele foi ovacionado por lideranças democratas da Flórida também, deputados e senadores. E sim, a Flórida é um swing state, né, um estado que às vezes pende para os republicanos, às vezes pende para os democratas, e vai ter um papel importante nas eleições de novembro. E Venezuela é um tema-chave para o eleitorado latino. O presidente Trump não foi muito bem sucedido nas outras tentativas dele de acordos com outros países. Coreia do Norte não deu certo, com o Irã ele pressionou, rompeu o acordo, mas depois não conseguiu concessões do Irã. Com o Talibã no Afeganistão há um acordo, mas há bastante dificuldade nesse acordo. E a Venezuela também até agora não funcionou. Você acha que o governo Trump ainda vai investir mais na Venezuela ao longo desse ano para ter algo para apresentar na sua política externa? Eu acho que sim, Lorival, porque, como a gente estava conversando, Venezuela é um ponto importante para o eleitorado da Flórida e mostrar que você está fazendo pressão e lutando contra o regime Maduro é eleitoralmente interessante, vou dizer assim, para o governo Trump. Agora, a chance disso dar um resultado eu considero baixa, né? Uma vez que aparentemente o governo Maduro segue muito forte, né? Lembrando que em janeiro do ano passado, quando o Guaidó emergiu, a percepção aqui nos Estados Unidos era que a queda do Maduro era iminente. Isso muito por influência do John Bolton, que era o assessor de segurança nacional. Exato. Até que em abril houve uma revolta militar que de fato quase derrubou, chegou perto de abalar aí a estrutura do regime. Desde então, a percepção de Washington mudou radicalmente, né? Ninguém considera que a queda do Maduro algo pode acontecer do dia para o outro, né? Uma coisa iminente. Roberto Simon, analista de risco e diretor sênior do Conselho das Américas em Nova York. Muito obrigado pela sua participação no CNN Mundo. Eu volto a falar mais um pouco com o repórter André Spigariol, direto de Brasília. André, eu queria aproveitar aí que você está no CNN Mundo e encerrar com um assunto quente que você está apurando, que é essa disputa, essa guerra por máscaras e equipamentos, ventiladores, respiradores, tudo que se refere ao combate ao coronavírus. O Brasil está no meio disso, tentando trazer produtos para cá, outros países tentando comprar produtos do Brasil. Como é que está essa situação aí dessa guerra comercial em torno do que é necessário para o coronavírus? O presidente Jair Bolsonaro conversou por teleconferência com o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia, pedindo ajuda ali dos indianos para que não interrompam o fluxo de mercadorias, de insumos para a indústria farmacêutica brasileira continuar produzindo a cloroquina, que é aquele medicamento que tem sido utilizado em pacientes graves com a Covid-19. Eu conversei com uma fonte na diplomacia indiana que me explicou que os indianos proibiram, sim, as exportações de produtos médicos para outros países por conta da pandemia, porém, essa norma na Índia é possível que o governo aplique exceções ali caso a caso. Então, foi importante o presidente Jair Bolsonaro ter tido essa conversa. O Itamaraty está empenhado em manter este fluxo de insumos para as indústrias brasileiras e, nessa conversa aí com o Narendra Modi, os dois países saíram otimistas de que a situação vai ter uma solução em breve. Por outro lado, a gente já teve conhecimento que 4 embaixadas aqui em Brasília enviaram ofícios para o Ministério da Economia e também para o Itamaraty, pedindo que o governo desbloqueie a exportação de máscaras que estão retidas principalmente em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, na própria capital também. Porque no dia 19 de março, o Ministério da Economia editou uma norma que, segundo ela, os produtos ligados ao combate ao novo coronavírus agora precisam de uma licença especial para exportação. Então, quando algum país compra produtos do Brasil, a empresa aqui no Brasil precisa fazer esse pedido ao Ministério da Economia, que aí avalia caso a caso se libera ou não a exportação. E a Câmara dos Deputados já aprovou também um projeto de lei que vai proibir essas exportações, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não sancionou. Enquanto ele não sanciona, vale essa norma do Ministério da Economia que está restringindo. Nós tivemos conhecimento que as embaixadas da Itália, de Israel, Peru e também dos Emirados
Emirados Árabes Unidos se empenharam diretamente junto ao governo brasileiro, além deste pedido que todos os compradores e exportadores precisam fazer no Ministério da Economia, as próprias embaixadas se empenharam junto ao governo brasileiro para obter a liberação. Mas até agora, segundo as fontes com quem eu conversei, o Ministério da Economia ainda não se posicionou sobre esses pedidos. São 45 mil máscaras para o Peru, 300 mil máscaras compradas pela estatal de petróleo da Itália, a Eni. Israel também fez pedidos, Emirados Árabes. O governo israelense também, por sua vez, segundo uma fonte com quem eu conversei neste governo, disse que não fará também pressão em cima do governo brasileiro caso o Ministério da Economia diga que não existe estoque dentro do Brasil que possa atender à própria demanda da população brasileira. Então, Israel considera importante aí preservar essa relação com o Brasil e caso os produtores brasileiros tenham demandas dentro do país para atender, o governo de Israel não deve fazer grande pressão para que Brasília libere aí este lote que está retido em São Paulo. O comércio em tempos de coronavírus. André Spigariol, muito obrigado por todas essas informações de primeira mão que você trouxe para o CNN Mundo. André Spigariol, diretamente de Brasília. E o CNN Mundo vai ficando por aqui. Se você quiser rever edições anteriores do nosso programa, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.